Gente boa que nos assiste das redes sociais, estamos aqui com o projeto O Evangelho do Caminho e nesse instante aqui do quintal da minha casa, informalmente, eu quero dar início também à série Versículo por Versículo, onde iniciaremos a carta aos Efésios. O objetivo é propagar a doutrina dos apóstolos, tendo a Bíblia como fonte de estudo, única regra de fé e prática. Aqui queremos trazer o conhecimento a você que não tem nenhum contato com as Escrituras de forma direta e também para você que já se identifica como cristão, trazer à memória as coisas boas do Evangelho ou mesmo ainda aprender algo novo. Vamos lá? Fica comigo? Antes de começar a ler a carta direcionada aos Efésios, vamos nos localizar se contextualizando sobre a cidade de Éfeso. Para quem não sabe, é onde a carta, a história da igreja acontecia. Éfeso, nos tempos de Paulo, era uma cidade e província da Esmirna, na Turquia, edificada no século X a.C., no mesmo lugar da capital anterior de Arzawa, ou Arzawa. E ela foi edificada por colonos gregos jônicos. Éfeso foi, na era grega clássica, uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu e prosperou depois que passou a ser do controle da República de Roma. E nesse período, em 129 a.C., ela manteve-se por muito tempo como sendo a segunda maior cidade do Império Romano. E sabe para quem ela perdia? Perdia apenas para a capital Roma. E a sua população, naquela época, era os incríveis 250 mil habitantes no século I a.C. Isso dava a ela o título de segunda maior cidade do mundo. Vocês têm noção disso? Sim, e uma das suas atrações principais era o templo de Ártemis, que foi terminado ao redor de 550 a.C. E era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia outros edifícios por lá também, edifícios monumentais como a Biblioteca de Celso e um teatro com a capacidade para cerca de 25 mil espectadores. Isso dava 10% da população. Muita coisa, né? Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, citada no livro de Apocalipse. E também lá, a cidade foi local de vários concílios cristãos do século, como o primeiro e segundo concílio de Éfeso, certo? É muita coisa. Pena que tudo isso não se perpetuou. A cidade foi destruída em 263 pelos godos, que era uma tribo germânica muito agressiva, E mesmo que tenha sido reconstruída a cidade de Éfeso logo depois, ela foi perdendo a importância no quesito de ser um centro comercial como era, porque ela ia se declinando lentamente de acordo com que o porto lentamente assentado acima, subindo pelo rio Caístro. Como não bastasse, a cidade foi em grande parte destruída por um terremoto no ano de 614. E aí foi o final aí de Éfeso, porque hoje só restam as ruínas. As ruínas de Éfeso são uma atração turística de nível internacional e também local. Por quê? Pelo seu fácil acesso, depois que construíram o aeroporto de Adnamenderes e também pelo porto de cruzeiros de Kusadasi, e a 30 quilômetros ao sul que foi feito. Para finalizar esse conteúdo histórico-geográfico, em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que a sigla é UNESCO, integrou Éfeso na lista do Patrimônio da Humanidade. Vamos agora para os versículos na versão Almeida Revista e Atualizada. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O contexto, a gente vê aqui no pano de fundo que Paulo, no início do versículo, direciona a sua carta. Mas é interessante saber que os cristãos que moravam em Éfeso, da qual ele direciona a carta, assim como todos os outros na igreja primitiva, não tinham templo para fazer as suas reuniões.
Sim, muito provavelmente então se reuniam em pequenas quantias de casa em casa, em algumas ocasiões até em catacumbas subterrâneas. Isso porque o cristianismo ia em desencontro com as leis e costumes romanas, segundo a ótica dos imperadores, mesmo que Paulo ensinasse a respeitar as autoridades. É muito suposto que a carta chegaria nas mãos de um líder em um dos ajuntamentos cristãos e logo passaria por todos os grupos de reuniões na cidade. Ainda no mesmo versículo a gente vê o termo santo, hagios, no original. A expressão é usada para coisas mais sagradas ou um santo, por fim significa separado. Seguindo no versículo 2, que diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui a saudação apostólica aos santos de Éfeso. Essa saudação era comum entre os irmãos da igreja primitiva, e uma saudação ainda usada em algumas denominações históricas atualmente, com suas variantes como paz do Senhor, paz de Deus e por aí vai. Mas por que graça e paz? Uma das principais marcas da igreja primitiva é a graça, a salvação imerecida dada em Cristo. Tudo é graça vindo de Deus, o Espírito derramado naqueles que creem, os dons espirituais, poder ser chamado de filho por Deus, anunciar o Evangelho que é poder de Deus, e essa graça é seguida de paz. Paz por quê? Paz a todos os que aceitam, uma paz que os cristãos tinham na igreja primitiva de forma inexplicável, em meio às perseguições e sofrimentos, certamente a paz espiritual que o mundo não a dá, conforme as próprias palavras de Cristo em João 14:27. A graça e a paz que você que me assiste talvez tenha. Continuaremos então no próximo vídeo. Se você foi edificado com essa palavra, faça parte desse ministério compartilhando na sua linha de tempo para mais pessoas ouvirem. Siga essa página para saber dos próximos vídeos e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Até o próximo vídeo.